Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, aqui em mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar do 7º episódio da segunda temporada de Gossip Girl, que trouxe um caos moderado, que trouxe algumas mudanças na jornada dos personagens. E hoje eu vou começar a falar tudo que eu achei desse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar a notificação para receber mais conteúdos. Curtem e comentem bastante, que eu quero literalmente saber tudo que vocês acharam desse episódio e também de tudo que eu ainda vou falar aqui, que olha que é muita coisa. E também nos sigam nas nossas redes sociais. Bom, a gente já deve começar a história aí já com a nossa Zoya e a Monette. Essa relação inesperada da onde uma quer, né, sabe, explorar mais essas coisas uma da outra, onde você vê que a Monette, de certa forma, quer uma relação, mas, sabe, quer cada uma no seu canto, como eu já havia falado, e como a Zoya, né, quer, sabe, fazer essa amizade se tornar algo melhor e não ruim, já que normalmente é o que parece. Apesar de eu achar que por muitas vezes a nossa Monette se vê um tanto na Zoya na perspectiva de que antes, né, de ela ter essa noção do que os pais realmente são, ela era igualzinha a ela, então acho que há essa quebra, né, de sentimentos e semelhanças de alguma forma, no qual a Monette não quer deixar implícito e nem explícito e mudar isso de alguma forma. Então é essa impressão, porque por muitas vezes dá a entender isso, mas é só esperar os próximos capítulos para falar algo parecido com isso. E aí a gente tem a nossa Camille Derham, com algumas intenções ali certamente veladas com a questão da nossa Zoya. Foi algo totalmente inesperado e um pouquinho assim assustador, né? Porque a gente sabe que a Camille Derham é a Camille Derham, né? Então, se ela tá próxima de alguém, é porque ela tem algo para usar e abusar daquela pessoa. E literalmente foi isso que aconteceu, né? Ela literalmente ali com aquela lábia boa, nossa, foi assim interessante. Eu acho que a gente pode ver como é que cada uma das personagens funciona de certa forma. E também é interessante a gente ver do outro lado, né, da nossa Zoya, né, de se permitir mais conhecer as pessoas, dar uma segunda chance para elas poderem falar, né, poderem demonstrar o que sente. Mas foi só balela, literalmente só foi algo espalhafatoso. A gente poderia até pensar, não, daí ia acontecer algo interessante, mas não. No fim só foi para mostrar que a nossa Bonete literalmente tem sentimentos. E a Camille Derham usou a Zoya para ver até que ponto esses sentimentos em relação à mãe são aflorados. Ou seja, se apesar de tudo que a mãe faz por ela, ela ainda ama ela, ou literalmente se tornou essa pessoa fria, calculista, como ela aparenta ser normalmente. Eu acho que isso foi interessante. Mas assim, a forma como a nossa Monette atacou a Zoya foi um pouco desnecessário. Até porque, se a partir do momento você usa a pessoa e usa aquilo contra ela, eu acho que tudo que você fez foi inválido. Mesmo que tenha tido uma intenção boa, foi algo muito inválido. E ainda mais como a nossa garota do blog, né, usou toda aquela questão, né, contra a própria Monette, a própria Zoya, foi um pouco triste demais. A Georgina foi foda e assustadoramente temível nesse momento. Eu acho que não poderia, sabe, estar acontecendo dessa forma como aconteceu, mas é aquela coisa, né? A Monette pagou pelo que não viu e sentiu pior ainda. Eu acho que isso foi interessante, de certa forma. E quando a gente trabalha no sentido dos sentimentos da Monette e das questões dela. E a gente também tem a nossa Zoya que, né, só sofre um pouco de alma maçô. A gente vê muito essa questão dos princípios dela sendo, né, trabalhados, questionados, provados, que muitas vezes é ao contrário do que a realidade aparenta ser. E ainda mais, a única coisa que eu gostei de tudo isso foi a relação dela com o pai e vice-versa. Eu acho que isso é muito bonito. Eu acho que isso que tá precisando mais na vida dos outros personagens, mas aqui funcionou de uma forma muito boa. Eu gostei muito como eles se compreendem, são companheiros um no outro nessa jornada, onde um busca
sempre melhor do que o outro, melhorar, ajudar o outro, entender, né, alguns problemas e como eles poderiam ter resolvido sempre na base da conversa. É isso que a série realmente costuma trazer à tona, que comunicação, independente da relação, é importante. E a gente agora vai para a nossa Kate e nossa Georgina Sparks. A única coisa que eu gostei desse comecinho, literalmente, foi a Georgina Sparks falando a todo momento dos verdadeiros potenciais da garota do blog, e que se a Kate se limitar a fazer certas coisas, ela não vai chegar tão longe quanto ela quer chegar. E isso é o que precisa, é o que falta nela, sabe? Ser o Deus, né, dessa alta sociedade, sabe? Escancarar tudo que está sendo de errado ali. Eu acho que é isso que é interessante, que eu gostei muito. E ela também dá um ultimato, né? Faz a nossa Kate lutar pela garota do blog, ou seja, dá 24 horas para ela literalmente trazer uma bomba que seja útil, do qual a Georgina Sparks fala: é isso, garota, é isso que eu queria que você fizesse desde o começo. Mas assim, provocar essa rivalidade entre a nossa Julie e a nossa Audrey foi algo um tanto desnecessário, eu acho, de certa forma, porque aquilo já dava para acontecer independente do que estava acontecendo, mas, sabe, botar essas coisas assim na boca atrás da orelha. A única coisa que realmente mostrou de fato é que essa relação de amizade sempre tem uma desarmonia, onde um pensa mais pro outro, pelos outros, do que a si mesmo, mas de uma forma diferente, do qual eles botam suas intenções à frente do que realmente aquela pessoa quer ou não a sua ajuda naquele momento. Ou seja, eles não falam: ó, você quer me ajuda? Não. Eles só tipo assim: vou fazer aqui por você e depois a gente conversa, sabe? E vida que segue. E não é bem assim. Eu acho que isso é que tá faltando nessa essa grande desarmonia. Até porque não entendi muito bem essa coisa, né, da garota do blog a toda hora, todo mundo tá fazendo daquele jeito, mas enfim. E eu acho muito interessante como a nossa Georgina Sparks usa a garota do blog. Gente, foi algo extremamente maravilhoso. Foi um suco de caos que falta ainda mais ser caprichado em Gossip Girl. E ela fez isso maravilhosamente. Ou seja, se fosse Georgina Sparks, a garota do blog, desde o começo, desde até agora, ia ser uma coisa maravilhosa, sabe? E a passagem de manto ia ser muito bem trabalhada. O que eu gostei muito, de certa forma, mas assim, né? Foi longe demais. Mas a nossa Kate, né, de alguma forma, né, depois de tanto caos que a nossa Georgina Sparks causou, ela literalmente consegue um domínio de volta da garota do blog. Eu gostei muito desse caos na festa, porque, cara, foi arrebatador. Eu gostei muito como a série está explorando muito essa relação da nossa Kate com o Jordan, né, fazendo eles entenderem que literalmente há um sentimento, ou seja, o nosso Jordan não está assistindo as coisas sozinho, ou seja, tem algo ali por trás. E como a nossa Georgina Sparks usou e abusou essa relação, né, trabalhando ali as coisas numa minuciosa com o nosso Jordan, foi assim um pouco, né, maquiavélico demais. Mostra que literalmente os ricos não têm escrúpulos. Quando eles querem fazer uma coisa, eles literalmente vão e fazem. Isso é isso. Eles têm prazer de fazer e faz. E eu gostei de certa forma, apesar de eu ficar muito revoltado em alguns momentos, porque quando a nossa Kate vai tomar uma iniciativa de certa forma, a nossa Georgina Sparks acerta uma flecha no coração dela, assim, com a harpa mesmo, e atravessa e fala assim: é isso, garota, você perdeu seu tempo e, assim, eu consegui corromper aquela pessoa que você amou e agora eu vou seguir minha vida porque você literalmente não mostrou ser tão grande o suficiente a tal ponto de ganhar o meu tempo. E aqui foi uma coisa bem interessante nesse finalzinho da jornada dela, porque ela literalmente desiludiu a nossa Kate e literalmente mostrou o que ela tem que fazer de fato. Ela tem que ser essa alfa, ela tem que ser aquele deus, né, de certa forma, de, sabe,
escancarar toda essa maldade, mas não só isso, pegar a massa grande que é a alta sociedade, ou seja, ela tem que atacar os pais. Atacando os pais, os pequenos ficam destabilizados, eles sentem na dor o que realmente precisa ser feito e crescerem literalmente na dor. E é isso que eu quero que agora que aconteça, né? Já que na nossa Georgina Spark literalmente fez o seu propósito de mostrar para Kate o que ela tem que fazer. Não tem que ter remorso, não tem que ter medo, tem que pegar, manipular, usar e abusar de todas as oportunidades que ela tem de acabar com a alta sociedade. E é isso que ela tem que fazer. E eu quero muito ver como é que tudo isso vai funcionar de agora em diante, né? Já que nosso trio Parada Dura está voltando, então eu quero ver muito como tudo isso vai funcionar a longo prazo. Eu não posso deixar de falar dos nossos grandes, né? O nosso Trizal, a nossa Julie e a nossa Luna. A gente tem esse comecinho aí, né? Da Julie e a Audrey ajudando a Kiki, né? Que é a mãe da Audrey, a voltar ativa novamente. Eu achei uma coisa maravilhosa essa relação delas. E, né? Dessa coisa da preocupação da própria Audrey em relação à chegada do pai em Manhattan novamente, né? Então eu gostei muito, de certa forma, mas o café da manhã deles foi uma coisa horrenda, porque assim, todo mundo estava em volta de uma máscara. A Audrey estava numa máscara, o Max estava numa máscara, e os outros estavam, né, tentando alertar, e a nossa princesinha ali tentando acabar com tudo. Eu acho que foi assim uma coisa muito chata, de certa forma, mas eu acho que foi mais para explorar essa relação de pai e filha que a Audrey tem, né, nessa relação, que não foi nada legal. A relação dela com a mãe é muito melhor do que ela, e mostra muitas diferenças entre os dois, do qual ela prefere ficar 1000 vezes com a mãe do que com o pai. Mas não só isso, a gente tem o Max a todo momento querendo conquistar o sogro, sendo que esse sogro é um merda e que não valia nada, nenhum centavo do que tudo isso que estava sendo mostrado. Eu acho assim, né? Porque você tentar se moldar para tentar agradar alguém, você se perde e não é você 100%. Eu acho que isso foi a prova viva do que aconteceu. Mas não só isso, a revela as coisas que o pai da Audrey fala pro Max, foi literalmente mostrou a jornada do personagem inteira durante a série e até aquele momento, né? Mesmo com alguns puxões de orelha, eu acho que ainda assim ele precisou ainda fazer altos e baixos para mostrar que ele não deveria mudar nem por ninguém para agradar uma massa insossa e sem gosto, inerte, que foi o pai dela. Mas não só isso, a benevolência da nossa Julie é uma bosta. Ela ali, sabe, tentar ajudar a secretária da mãe dela a se reconciliar com a família foi uma coisa pior, mas o pior ainda foi essa secretariazinha que eu não tenho nome, né, de estar ali, sabe, manipulando a própria questão da nossa Julie, também da amizade delas. E isso foi interessante, porque mostra como a Julie ainda precisa crescer, amadurecer, porque tem que ter uma comunicação. Eu acho que a partir do momento que você quer ajudar alguém, você fala que você quer ajudar, como eu vou falar. Se a pessoa não quer, não faça. Mas depois de tanto caos, né, que aquilo gerou, né, na live, a nossa Julie começa a, sabe, agir por conta própria para tentar, né, pedir desculpas para nossa Audrey. Só que tudo vai ladeira abaixo, até porque quando ela vai revelar, a outra secretária, né, usa aquilo de novo ao favor dela. Mas uma coisa muito interessante que eu vejo disso é como a gente não deve confiar em ninguém, nem mesmo aquela pessoa que se disse grande amiga. Então a gente sempre tem um pé por trás, porque a gente pode ser passar na perna, tem que ter confiança, mas sempre o pé atrás. E ainda mais na questão da nossa, né, Kiki, que sofreu porque a nossa secretária usou uma apropriação indébita, ou seja, pegou algo que não era dela, transformou dela e
fez a nossa Kiki sofrer um pouco de alma sua. Achei que foi triste, mas ao mesmo tempo escancara muito como o pai dela é podre e que mostra que ele é tão desnecessário quanto qualquer outro personagem que apareceu até agora em Copa 50. Apesar que tem muitos, mas a gente relativos ali tudo que aconteceu. Mas não só isso, eu acho que a nossa Audrey é muito mais mãe da própria mãe do que ao contrário, sabe? Eu entendo que há uma necessidade da gente sofrer sozinho tudo, né? Entender, ter o nosso próprio momento do sofrimento e recomposição para se erguer novamente. E a Audrey nesse momento, sabe, tentando apoiar a todo momento, foi algo muito bonito, acho que foi muito singelo. Mas às vezes aquela proteção exacerbada dificulta muito a própria mãe, sabe, trilhar seu caminho, sabe, cair, se reerguer, não, sabe, ter esse apoio toda hora. Eu acho que isso foi interessante nesse pequeno momento. A relação da nossa Audrey e da Julie ficou meio destabilizada. Eu acho que foi necessário não só para a Audrey, mas também para a própria Julie, né, elas entenderem como elas funcionam separadas para poder, sabe, fortalecer ainda mais essa amizade, até porque, né, tem problemas, a falta de comunicação é o problema, então eu quero ver muito como ambas vão funcionar separadas e juntas. Eu quero muito ver a longo prazo, né, essa relação da Audrey com a mãe. E eu gostei muito do trisal em si, porque não houve sexo, não houve nada. E é isso, gente. Aposta no enredo e deixa o sexo de fora, porque é isso que a gente quer. Histórias, histórias. E o trisal, sabe, se fortalecendo, sabe, se apoiando. Foi uma coisa muito linda. Foi um pequeno, breve momento, mas foi lindo poder ver isso. E eu não posso deixar de falar da nossa Luna, né, gente? Que foi a grande personagem, né? Apesar de ter ficado de escanteio, ela foi uma personagem maravilhosa, sabe? Sendo a voz da razão. E também se permitindo algo novo. Eu quero muito ver como é que vai ser desenrolada essa relação. Que não fique só naquele momento que aquele carinha apareça mais vezes, que muda ela, que tenha beijo. Eu quero muito ver isso ao longo do tempo. E como vai ser essa nossa Luna, né? Em uma relação, né, mais verídica, mais presencial. Eu quero muito ver como vai acontecer isso. E por último, né, eu deixei esse ser por último. Eu não gosto dele, mas a jornada dele acaba se tornando interessante, né? Ele tem ali, né, vai atrás da sua irmã para pedir um apoio, ainda mais por tudo que aconteceu, das mortes erradas que aconteceu. Eu gostei muito disso e também mostra como a irmã dele tem uma presença muito marcante. Eu já havia falado muito tempo isso, mas não só isso, a gente vê como ela apoia ele, mas ela acaba se tornando mais refém do que ele, não tendo tanta coragem, já sabe, de se impor a todo o tempo, porque de alguma forma eu vejo que a sociedade, de certa forma, né, a sociedade ainda é um tanto machista, ou seja, se ela for tão forte como o irmão é em alguns momentos, ela vai perder muito mais do que o irmão perde, de certa forma. E, de certa forma, eu achei muito interessante a nossa garota do blog deixar ele de escanteio, sabe? Né? E explorar ainda mais essa relação de irmãos, onde literalmente há um favoritismo, né? Ali na festa, onde, apesar de tudo que o Obi fez, ele acaba sendo trazido de volta à família. E não só isso, recuperou a casa, recuperou a mordomia, literalmente recuperou tudo. E a irmã fica ali naquela corda, igual a mulher fica assim, porra, eu ajudei você pra você acabar com tudo isso no tempo certo e você, cara, tá de volta e eu? Como é que eu fico nessa jogada? Eu acho que isso é interessante e mostra que a família ainda tem muitas coisas implícitas em questão de herança que eu acho que pode ser muito bem trabalhada, até porque eu acho que é o Obi que vai levar tudo e não ela, então eu acho essa discrepância aí, como é essa relação dos dois. Mas o pior de tudo não é isso, gente. É eles, os roteiristas, trazerem o nosso Obi e a Julie novamente, sério. Oh, não, eu tenho um embrulho de falar porque
Não faz sentido. Sério, depois de tudo eles vão ficar juntos de novo, gente. Não dá certo, não dá certo. Eu sei que vocês querem trabalhar mais aqueles personagens, mas, gente, trabalham eles solteiros. Eles não têm química, eles não têm bosta nenhuma. A Julie teve mais química com o Grayton do que com o Obi. É sério, não dá. É melhor, se vocês querem algo sem química, não façam. Trabalhe só a relação de amizade, né? Esse companheirismo e só, porque foi uma bosta seca. Enfim, foi isso. E por fim nós temos ali, né, o nosso Obi, né, matutando as ideias e recebendo a resposta da nossa garota do blog. Eu acho que vai ser muito interessante essa aliança, mas eu fico muito preocupado porque literalmente na primeira oportunidade a nossa Kate vai dar um negócio nele que ele não vai ter como se recuperar. Mas eu também acho muito interessante que, apesar de que o nosso Obi ter abraçado o caos, ele vai literalmente, né, trabalhar esses dois pontos. E eu quero ver muito ainda mais o que a família e a alta sociedade tem para esconder e o que ele vai descobrir. Quero muito ver isso. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curtem e comentem bastante. Eu quero saber muito o que vocês estão achando dessa temporada, desse episódio, também de tudo que eu falei aqui. E também nos sigam nas nossas redes sociais. E até a próxima, gente. Tchau!